Esse texto eu achei muito maravilhoso, né, como os textos de Ellen White, o tema aí, o Rio Novo em Odres Novos, né, o texto base utilizado por Ellen White aí no texto, foi Marcos, como está aí na tela, Marcos 2, 22, e na verdade, a partir do verso 18, contextualiza melhor ali para a gente entender. Marcos capítulo 2, a partir do verso 18, né? O texto principal aí, que se trata fala o verso, né, o Rio Novo em Odres Novos, está no verso 22, mas o texto como um todo, e eu vou ler primeiro aqui o texto bíblico, a partir do verso 18, diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Como aí Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Ninguém ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isto, o vinho romperá os odres, e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Essa pergunta de Jesus, ela revela um problema que tinha na época, né? Que era o problema do formalismo. A pergunta foi: por que que os discípulos de Jesus, os discípulos dos fariseus e os discípulos de João jejuam e os discípulos de Jesus não? Essa pergunta ela foi no automático. É como se as pessoas estivessem dizendo o seguinte: por regra, precisa jejuar. Por regra, discípulos jejuam. Mas se alguém perguntasse assim: vocês sabem para que serve o jejum? Por que jejuam? Como que funciona essa questão do jejum? É muito provável que muitas dessas pessoas não saberiam responder, né? A pergunta foi feita por algumas pessoas. Será que todas elas sabiam qual que é a razão do jejum, por que jejuavam? E o tema aqui nem é jejum, né? Não é explicar aqui a questão do jejum. Mas elas fizeram uma pergunta motivada por algo que já estava no automático. É como se elas seguissem ali uma lógica e elas não entendessem o porquê disso. Elas seguissem uma lógica, mas elas não entendessem a lógica. É mais ou menos se fosse assim. Eu imagino que se o próprio Jesus tivesse perguntado assim, embora Jesus deu toda uma explicação, né, para elas, mas se ele tivesse perguntado, mas vocês entendem realmente por que serve o jejum? Talvez elas nem soubessem. A pergunta revela algo que era um problema. Ao meu ver, o maior problema ali era o formalismo. Mas Jesus, ele explicou, né, essa questão do vinho. E ele falou tanto do vinho, como falou também do remendo. Ninguém coloca um remendo de pano novo em uma roupa velha, porque senão vai rasgar a roupa, o buraco vai ficar ainda maior. Da mesma forma, não se coloca, Jesus disse, né, não se coloca vinho novo em odres velhos, porque pode acontecer do odre velho se romper e desperdiçar tanto uma coisa quanto a outra, né? Aquela cultura religiosa que existia na época de Jesus era como se fosse um odre velho demais pro pro vinho novo que Jesus havia preparado, né? É, Era uma cultura que impedia que Jesus apresentasse ali a sua mensagem, a verdade, conforme ele mesmo veio trazer. E Jesus, de alguma maneira, ele tinha que romper com aquelas tradições, para que então pudesse estabelecer ali o que ele veio fazer, né? E fazer o seu trabalho. As pessoas estavam muito voltadas para as coisas, como eu disse anteriormente, para as coisas automáticas, para o formalismo. E isso é um problema, isso representa, né, um ódio. É, Aí eu vou ler só esse trechinho que já está aqui na tela de Leões, né? Diz: necessitamos estar constantemente enchendo a mente com Cristo e esvaziando-a do egoísmo e do pecado. Nesse texto em específico, faz uma aplicação aqui para os nossos dias, né? Usa que o verbo, né, esvaziar do pecado, encher a mente com Cristo. Veja, nenhuma mente já cheia de tradições, de costumes antigos, dificilmente vai ter espaço para colocar mais alguma coisa, né? Então, a necessidade de esvaziar. E foi o que Jesus estava querendo dizer. No caso dos fariseus, dos discípulos deles, das pessoas comuns da época, que já estavam acostumados com aquele formalismo, é como se já não tivesse mais espaço para uma verdade nova. E não nova no sentido que ela não existia, mas
não tivesse mais espaço para nenhuma outra coisa. É como se fosse assim. E aí, trazendo para os nossos dias, esse texto, inclusive, ele se aplica aos nossos dias, né? Assim, há uma preocupação. Porque quando eu tenho saído para pregar por aí, eu tenho falado sobre isso. Olha, nós viemos a um tempo trazendo já uma bagagem de costumes. É como se fosse uma mala bem cheia de costumes. E é a mesma coisa onde a gente passa. Eu vejo que eu já tenho pregado em muitas igrejas, tanto aqui em São Paulo, quanto lá na Bahia, quando viajo para lá. E normalmente é a mesma coisa, os cultos são sempre as mesmas coisas, o dia a dia da maioria das pessoas, e aí, assim, eu não digo que são todas as pessoas, mas da maioria das pessoas, dos irmãos, o dia a dia é sempre a mesma coisa, sempre como se fosse um viver ali no automático. Não tem espaço para algo novo. E nós ficamos, por exemplo, esperando o batismo do Espírito Santo, mas nós queremos que o Espírito Santo venha do jeito que nós estamos, com os nossos costumes, com as nossas tradições, e aí não há espaço mais para isso. É necessário que a gente se esvazie, e esvazie inclusive das nossas tradições, da nossa forma de agir. E aí, mas o que tem que nos impede? Um deles, por exemplo, é a nossa crença de que o Espírito Santo, a promessa de Jesus, é algo para o futuro. Nós devemos esperar que no futuro venha, assim, em plenitude maior, né? Aliás, vem em uma porção maior o batismo do Espírito Santo, porque nós vamos enfrentar problemas maiores também no futuro, mas nós temos que entender que a promessa do Espírito Santo, inclusive tem um texto aqui se o irmão puder passar, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se essa ainda não é esse texto, não é, deixa eu ver aqui. Não é esse texto ainda, mas eu vou comentar aqui logo. Deixa eu, acho que é isso aqui, ó. E havendo uma vez bebido dessa fonte, não procurareis saciar a sede nas rotas cisternas deste mundo. Não buscareis saber como podereis encontrar maior prazer, divertimento, riso e folgança. Não porque tendes bebido da corrente que alegra a cidade de Deus. Então, vossa alegria será completa, pois Cristo será em vós a esperança da glória. Ainda tem um outro texto em que Ellen White comenta aqui que Deus é o mesmo, ou seja, a promessa dele está tão disponível quanto estava. Exatamente, esse texto. Ó. O Senhor não fechou o reservatório do céu depois de haver derramado o seu Espírito sobre os primeiros discípulos. Nós também podemos compartilhar da plenitude de sua bênção. Irmãos, essa afirmação de Ellen White, que está baseada nas promessas de Cristo, infelizmente ela não é apreciada como deveria no nosso meio. Infelizmente não é, porque nós estamos muito focados naquilo que o Espírito Santo é algo para o futuro, e como eu disse, óbvio que nós podemos esperar para o futuro uma porção, quem sabe, especial, para os eventos especiais que estarão acontecendo, mas o fato é que nós sequer chegaremos com a nossa vida espiritual até o futuro se nós não tivermos o Espírito Santo hoje. É como se nós já estivéssemos com um odre muito velho e já cheio, quem sabe, além de velho, e já cheio de vinho. Não tem mais espaço para algo novo. Então nós temos que romper com nossas tradições. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que, eu não estou falando de doutrina, de nossas crenças, não estou falando disso, mas mudar o nosso jeito de encarar este assunto. E acredito, inclusive, que os que estão aqui, né, é justamente porque já perceberam isso. Nós não podemos mais, por exemplo, fazer os nossos trabalhos missionários com os mesmos métodos. A maior evidência que às vezes nós não contamos com o Espírito Santo nos moldes da promessa divina é porque nós queremos fazer a obra utilizando técnicas meramente humanas, totalmente destituídas do poder de Deus. Por exemplo, nós idealizamos um projeto missionário e nós já saímos para executá-lo. Nós não damos tempo para a ação do Espírito Santo e para nós mesmos percebermos como que o Espírito Santo quer que façamos o trabalho, ou se quer que façamos daquele jeito. Uma coisa que me chama muita atenção, eu pude participar, se não me falha a memória, foi da segunda ou da terceira reunião do projeto Missão Caleb, quando estava lá no comecinho. Na verdade, nem tinha ainda esse nome quando iniciou. E uma coisa que me marcou bastante foi a forma como as pessoas oravam, a intensidade como oravam, e como, antes mesmo de fazer o projeto em qualquer local, por exemplo, escolhia-se com antecedência onde seria feito o trabalho,
escolhia normalmente uma cidade onde tinha pouca ou nenhuma presença adventista, e lá seria a cidade que seria feito o projeto Missão Caleb. Começava com meses de antecedência, além de outros preparativos, como ia fazer em relação à alimentação, como seria o local. Além disso, essas coisas eram secundárias, haviam projetos de oração até que começasse desde a época que se começava o planejamento até terminar o programa. E durante as reuniões, a noite inteira era de oração. Era uma uma ou duas duplas ficavam orando, e quando ela é, parava de orar, aquelas pessoas iam dormir, chamava outras pessoas, mas ficava o tempo todo em oração. Ou seja, o que eu pude entender ali? O sucesso que teve nos anos iniciais do projeto é porque as pessoas entendiam, todos os participantes ali entendiam que se orasse, Deus respondia. Entendia que se obtinha o Espírito Santo pedindo a Deus, conforme Jesus disse, né? O Pai Celestial dará o Espírito Santo a todo que pedir. E pedindo o Espírito Santo, o Pai dando, atendendo a essa oração, as coisas iam acontecer, nós teríamos motivo para ser testemunha. Irmãos, foi um sucesso, as pessoas de fato se convertiam. Eu tive a alegria de participar e vi como pessoas eram impactadas. Eu tenho até hoje, eu tenho algumas fotos, eu estava vendo recente um vídeo, e eu cheguei a ficar com saudade da época, como que uniu a igreja onde fizemos essa reunião. A igreja estava lotada de pessoas. E daquelas pessoas, eu acredito que mais ou menos ali uns 30% eram membros da igreja. O restante era visitantes, líderes de igrejas evangélicas, membros comuns de igrejas evangélicas, pessoas que ainda não conheciam nenhum tipo de igreja. As pessoas eram impactadas pela mensagem. E o que me chamava a atenção é que os jovens que idealizaram e começaram o projeto à época eram pessoas que acreditavam sim nessa promessa de Deus para hoje. E elas buscavam conforme a orientação de Deus. Elas não se prendiam necessariamente a aqueles projetos, né, que às vezes nós idealizamos. Eu já vou aqui fazer um planejamento para o ano todo, e agora eu vou seguir então um script durante todo o ano e vou trabalhar em cima disso. E aí nós não colocamos às vezes espaço para ali para oração. Por exemplo, nós fazemos hoje, atualmente, fazemos projetos, como que vai ser o andamento durante todo este ano, e eu não vejo nenhum projeto de oração. Ou seja, antes, irmãos, de aplicarmos isso que nós estamos idealizando, nós vamos ter aqui algumas reuniões específicas para oração, nós vamos nos encontrar em momentos para oração. Não, eu não vejo isso, infelizmente. E assim, não tem outra forma de nós adquirirmos, de nós termos o Espírito Santo em nós, a não ser pela oração, ou seja, pedindo a Deus. Primeiro é crer, a oração que a irmã fez, fiquei, enquanto eu acompanhava a oração com ela, como que ela compreendeu isso, como que ela entendeu que tem uma promessa na Bíblia e que está disponível para nós hoje, né? Esses textos todos, eu acredito que o irmão vai disponibilizar aí para os irmãos todos, né? Eles estão falando disso, né? O Senhor não fechou o reservatório, né? Ainda tem o outro texto aqui, ó, que eu até li antes, nós não vamos ficar perguntando assim, olha, o que que eu faço para ter mais alegria, para conseguir mais diversão? Não, eu não vou fazer essa pergunta e não vou fazer isso, porque diz, não vamos fazer dessa forma. Nós não vamos perguntar assim, olha, como vamos procurar saciar a sede, como vamos encontrar maior divertimento, maior riso, maior folgança. Não vamos fazer isso. Por quê? Porque temos bebido da corrente que alegra a cidade de Deus. Então a nossa alegria, a vossa alegria será completa. Uma vez que nós experimentarmos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós teremos satisfação no nosso viver. O nosso cristianismo será daquele que a gente vai olhar e falar assim, agora eu encontrei a maneira correta de se viver o cristianismo. Terá sentido, terá maior sentido. E o interessante é que quando nós encontramos isso, o sentido não é só para as coisas de Deus, enquanto a gente está trabalhando ali, fazendo o trabalho missionário. É sentido para a vida. E outra coisa interessante que já pude observar é que quando nós não entendemos bem, ou quando não temos o Espírito Santo em nós, nós ficamos, de fato, buscando entretenimentos. E eu acredito que isto, quem sabe, é uma forma que o próprio inimigo das almas tem de fazer a nossa vida passar
e mantê-la ocupada. Então, nós ficamos buscando coisas que são apenas para passar tempo, para ficarmos divertindo, e não tem problema nenhum em divertir, certo? Mas eu estou querendo dizer que a gente ocupa demais a vida, às vezes, com coisas, a expressão utilizada aqui são rotas cisternas, são coisas que, de fato, não nos satisfazem. Mas a gente passa a vida sempre buscando novas coisas para poder ocupar o nosso tempo. Agora, quando estivermos com o Espírito Santo na nossa vida, nós encontraremos ou encontramos satisfação real para o nosso viver, no nosso dia a dia, na nossa igreja, e nós levaremos vida para as pessoas. Então, esse texto, ele na verdade é cheio de promessas bíblicas. O texto ele está apenas repetindo uma série de promessas bíblicas, e o que mais nos chama a atenção, Deus ainda é o mesmo. As promessas de Cristo lá para o passado, foi mencionado aí também a questão dos discípulos no dia de Pentecostes, e a promessa é a mesma. O que mudou de lá para cá? Nós não podemos querer encontrar mudança, igual às vezes as pessoas perguntam, mas por que no passado acontecia coisas maravilhosas e hoje em dia não se vê mais? Olha, uma coisa nós podemos ter certeza, a diferença não está em Deus. Deus não mudou de lá para cá, a promessa não mudou, continua sendo a mesma. A questão é que no início as pessoas acreditavam mais, talvez pelo fato de muitas delas, como os discípulos e muitas outras pessoas, terem vivido diretamente ali com Jesus, a promessa estava fresquinha na mente delas e elas acreditavam mais que a promessa era para elas e que ia se cumprir. Então elas buscavam. E pelo fato de buscar, o Espírito Santo era derramado e coisas maravilhosas aconteciam, e essas coisas eram justamente para servir de testemunho. E o que mudou é que hoje, às vezes, nós não cremos da mesma forma e não buscamos com o mesmo empenho. E é exatamente o que devemos fazer: buscar a promessa, crendo que Jesus fez também para nós. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe ricamente, que possamos continuar buscando o Espírito Santo, não só, e eu já sei que essa reunião de vocês, ela pelo que eu entendi, ela já vem há um tempo, né, recorrente, não só por ocasião dos 10 dias de oração, mas que ensinemos os nossos irmãos em Cristo a buscar o poder de Deus muito além dos 10 dias, porque eu tenho certeza que muitos nas nossas igrejas buscam nesses 10 dias por conta da programação, mas nós temos que ensinar as pessoas a buscar diariamente enquanto viverem, porque nós precisamos da porção dia a dia. Que Deus nos abençoe ricamente.